tudo para deixar você bem informado. Opinião Minas em novo horário, 8h15 da noite, e eu te espero. Olá, sou Maria Dirce, popular Didi, né? Sou professora de História da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais e hoje nós vamos estar trabalhando aqui, né, o conteúdo Humanismos e Reforma Religiosa. Eu gostaria de fazer uma ponderação antes da gente estar entrando no conteúdo propriamente dito, né, para você, principalmente para você, professor. A gente vai estar trabalhando aqui hoje duas habilidades. Uma, né, que é a habilidade 4 do nosso currículo Referência Minas Gerais e a habilidade 5. Isso por quê? Porque esses dois conteúdos, esses dois objetos de conhecimento, eles estão lá no PET 2, né, que vocês vão estar recebendo futuramente para estar trabalhando com seus alunos. Aí eu já vou deixar claro que vocês precisam aprofundar, né, com os nossos estudantes esses temas, porque eu vou estar falando aqui sucintamente, porque não dá para falar tudo, né, mas aí vocês lá depois, usando os PETs, né, e com o livro didático de vocês, vocês têm condições de aprofundar, porque aqui realmente eu vou estar fazendo um recorte desses dois objetos de conhecimento. Bom, espero que no final da aula, né, você, aluno, seja capaz de identificar o significado de renascimento cultural e artístico, né, para a história e também de compreender as motivações, né, da reforma protestante e relacioná-las ao contexto europeu, né, lá do início do século XVI. O que significa o termo renascimento? Né, isso aqui pelo dicionário do Aurélio, tá? Nascer de novo, renovar, rejuvenescer, tornar-se a aparecer, ressurgir, germinar de novo, emendar-se, corrigir-se, tornar-se ao estado de graça. No nosso caso aqui, né, da história, né, nós vamos estar, na verdade, usando muito a palavra assim, ressurgir, né, porque vocês vão estar vendo que, na verdade, esse renascimento, ele vai, né, buscar, né, tudo que teve de bom lá, né, na Idade Média, na idade Antiga, né, para estar trazendo esses valores para esse movimento renascentista. É um resgate mesmo, né, desses valores lá da cultura greco-romana. Por que estudar o Renascimento? Durante o século XV e XVI, né, ocorreu muitas mudanças na religião, na ciência e na arte europeia. E claro que, né, em outros setores também, como o cientificismo, né, muitas coisas foram acontecendo lá de crescimento mesmo, né, durante esse período na Europa. Alguns setores da sociedade começaram a observar o mundo e até mesmo a ver o universo, né, através de um outro olhar. Tá? Que não fosse aquele olhar, né, meio truncado lá, né, da Idade Média. Foram muitas descobertas, belas obras de arte, estudos científicos inovadores, a valorização do homem como ser capaz de produzir conhecimento. Dentro aqui, né, quando eu coloco aqui estudos científicos, né, nessa época aqui a gente teve várias descobertas, tá? De várias coisas, né? Inclusive, descobriram muitas coisas na questão da arte de navegar, mapas, né, sendo refeitos e mais bem elaborados, e aí isso então ajudou as pessoas a saírem, né, para as navegações ibéricas, tá? E claro que aqui também essa valorização do homem capaz dele conhecer, né, dele produzir conhecimento e ele com criticidade foi muito interessante. Eu trouxe duas imagens aqui, né, de dois quadros que têm o mesmo nome, né, e que, na verdade, os dois quadros estavam retratando da mesma situação, né, que era que chama Anunciação, né, e esses dois quadros retratam o quê? Né, que o anjo Gabriel foi anunciar para a Virgem, né, que viria um Messias, que no caso seria, né, Jesus, tá? Esse primeiro quadro aqui, não é isso? A Anunciação do Gentile de Fabriano, ele é uma obra lá de 1425. E já o Anunciação do Leonardo da Vinci, né, do ano de 1472. Aí eu pergunto para vocês, né, que vou deixar como indagação aí
para vocês vão estar observando essa imagem com mais tranquilidade, né, aí da casa de vocês, né, aí vocês vão estar respondendo, né, no caderno, depois estar discutindo com o professor, né, de história e também com o professor de arte, porque essa aula nossa, ela está interdisciplinar, muito com o conteúdo de arte, o componente curricular de arte e o componente curricular de ensino religioso, que é o nosso segundo tema. Mas os dois dá para trabalhar, tanto arte como ensino religioso. Qual que é? Então, os dois quase tratam do mesmo tema, né, que é a primeira pergunta eu até já contei para você. Qual diferença você observa entre esses dois quadros? Qual que é a pintura que parece mais realista, que tem mais nitidez nas cores, tá? E qual que você acredita que foi produzido durante a Idade Média e qual que foi durante o Renascimento, tá? Pesquisem, né, e leve para estar discutindo com os seus professores de arte, de história, de ensino religioso, que eles vão estar explicando direitinho para vocês. Mas afinal, o que foi esse renascimento, esse movimento renascentista? Renascimento, renascença ou renascentismo são termos que foram usados para identificar um período da história, né, lá da Europa, que durou aproximadamente nos meados do século XIV até o fim do século XVI. As transformações, né, que foram acontecendo, elas foram muito evidentes, né, na cultura, na religião, na sociedade, na economia, na política, e isso então caracterizou a passagem, né, o fim, né, do feudalismo para o capitalismo, que é quando surgiu, né, o comércio e as pessoas começaram a comercializar e muitas pessoas se enriquecerem. Porém, o termo renascimento, né, a gente vê muito isso, tem até controvérsia de determinados autores, até com a questão de que se a data foi essa mesmo, se tá, né, e tudo. Mas aí existe o quê? Que o termo renascimento ele é mais comumente empregado para descrever efeitos na arte, na filosofia e nas ciências. Mas nós temos que pensar que esse renascimento, ele abrangeu todos os campos que eu já citei aqui em cima para vocês, né, na cultura, sociedade, política e etc. Bom, eu coloquei aqui simples 3 características que são as principais características desse movimento renascentista e do humanismo, porque o humanismo é um movimento intelectual que está dentro do Renascimento. Então, qual que é a principal característica? O antropocentrismo. O que isso significa? O ser humano passa a ser o centro do universo. Ele começa a fazer uso da razão, onde eu tenho minha autonomia de pensamento e uso individual da razão. E outra característica seria, né, os valores da antiguidade, que seria eles buscarem tudo que foi feito, né, de bom, porque eles acreditavam que os valores da antiguidade valorizavam o pensamento crítico do homem, né, valorizando esse homem com o uso da razão e da sua sensibilidade. Aí eu faço a pergunta, você acha que ainda hoje temos, né, influência desse movimento? Sim, as selfies que a gente faz já não é? Que nós herdamos de lá, porque lá os artistas faziam, né, os autorretratos deles, que era para eles terem um reconhecimento das suas obras e etc. Mecenas, né? Era muito comum as pessoas, né, na época, encomendar obras para esses artistas. Essas pessoas, então, eram chamados mecenas, porque eles financiavam e pagavam para esses artistas estarem fazendo as obras. Eu trouxe aqui um exemplo, né, quem eram esses mecenas? Eram as famílias burguesas, os reis e uma boa parte do clero, tá? Inclusive, a Capela Sistina que tem, né, hoje, lá em Roma, ela foi encomendada, né, o teto dela, a pintura dela foi encomendada, né, para o Michelangelo fazer pelo Papa Júlio II. Aqui eu trouxe os principais artistas e autores do Renascimento. Eu não vou ler para vocês, porque não justifica que vocês tenham acesso a esse material. Eu só queria acrescentar aqui, não é? O Gutenberg, tá? Aqui, eu não, né, por uma coisa ou outra, eu não coloquei, né, a figura dele, mas ele foi uma pessoa muito importante porque ele aqui descobriu a tipografia, tá? Então, ele faz parte também, porque aqui eu não trouxe todo mundo, eu trouxe, né, os mais renomados, mas aí vocês acrescentem, por favor, o Gutenberg.
Agora é com você. Eu vou estar deixando aqui, né, uma atividade simples, né, para vocês estarem fazendo aí e depois discutindo com o professor de vocês, que é o que foi o humanismo, de que modo que os humanistas enxergavam o ser humano e a antiguidade clássica influenciou o humanismo. Justifique a sua resposta. E trouxe duas imagens aqui, né, do Michelangelo e uma aqui, um autorretrato dele. Um retrato de Michelangelo que foi feito, né, para uma outra pessoa. Bom, vamos então para o nosso segundo tema, que são as reformas religiosas que aconteceram no século XV e XVI. O que foi essas reformas? Foi um processo, né, que acabou com a unidade dos cristãos na Europa Ocidental, ou seja, acabou com a unidade da Igreja Católica. Tá? Essa reforma, ela está diretamente ligada a esse movimento renascentista, quando o homem passa a ter o espírito crítico, né, e aí ele começa a questionar os dogmas e as práticas da Igreja Católica. Desculpe, eu não falei, aqui é uma imagem das 95 teses do Lutero, que eu vou falar ainda há pouco. Bom, continuando, a Igreja Católica era muito poderosa, gente. Ela tinha, né, todo esse poder levou, então, a Igreja a cometer vários equívocos e atos que começou a desagradar as pessoas que ali, né, viviam. Essas pessoas, então, de maneira até sutil, começaram a fazer críticas à Igreja e apontar os seus principais, né, seus principais erros. E os dois erros, né, os principais, que é claro que tem vários, foi a questão da venda de cargos e as indulgências. O que significa indulgência? Perdão total ou parcial, né, das penas temporais aplicadas pela Igreja àqueles que haviam cometido pecado. O que significa? Eu pequei, eu ia lá, conversava lá na igreja, né, com um padre e tal, ele me perdoava e eu pagava uma certa quantia em dinheiro ou dava presentes, né, e esse tipo de coisa. Era como se fosse uma troca para que eu me salvasse. E as indulgências, então, claro que elas garantiam à igreja, né, uma boa renda. E além que era muito comum, né, a doação de dízimos. Então, a igreja realmente, ela era, né, um estado muito poderoso, né, nessa época aqui. Aqui tem uma imagem, né, de venda de indulgências aqui, né, por volta de 1530, numa praça, né, as pessoas lá, as pessoas do clero vendendo indulgência para quem, né, se sentia necessário de estar indo ali para desfazer dos seus pecados. E como que funciona, né? Como que funcionava a venda de cargos, que a gente também pode ser chamado de simonia? Sabe como que isso acontecia, né? Porque venda de cargos, né, a simonia, é uma venda de cargo, que é um processo irregular, né? Que você está comprando ou vendendo alguma coisa, né, tentando talvez até enganar, de certa forma, as pessoas. A venda de cargos, então, ela existia, gente, para quê? Porque tinha, né, as famílias nobres, as famílias mais endinheiradas, que queria que os filhos fossem ser padres, que pertencessem ao clero. Por quê? Porque era, né, era muito importante você pertencer a algum grupo da igreja, e isso te dava, de certa forma, né, privilégios. Tá? Então, o normal, assim, que cada família queria que pelo menos uma pessoa, né, da família fosse ter esses privilégios que o clero tinha na época. Aqui eu coloquei uma imagem que é muito bacana, né, de uma simonia aqui. E aqui, ó, as primeiras críticas, né, conhecidas pelas condutas do clero católico, veio desse teólogo, gente, inglês, o John Wycliffe, né? E ele condenava a corrupção da igreja e defendia o retorno, né, do clero a uma vida mais de pobreza nos moldes, né, lá dos primeiros cristãos. Porque nesse momento aqui, realmente a igreja, como ela era muito rica, né, esse clero, eles viviam com determinados privilégios que a grande parte da população não tinha esses privilégios. E aí, então, esses pensadores, né, eles começaram esses teólogos, estudiosos, eles começaram a pensar que a coisa precisaria mudar porque os privilégios estavam grandes demais. Tem aqui a figura, né,
só para vocês, pelo menos, terem uma noção da figura do John Glyph. O sacerdote e um reitor da Universidade de Praga, né, que é o Jan Hus, ele também se revolta contra a corrupção, né, do alto clero e contra a venda das indulgências. Aí, em 1517, tá, eu coloco data, mas vocês não precisam de estar se fixando nisso, tá? Porque, na verdade, né, vocês precisam de saber, não é nem a data, mas é o que o fato histórico que ali está acontecendo mesmo. Esse monge, então, alemão, o Martim Lutero, ele apresenta as 95 teses, tá? Ele vai, prega numa porta da igreja lá na Alemanha, tá? Em que ele combatia diversas práticas e dogmas da igreja, entre eles a venda de indulgência e a remissão dos pecados. O gesto de Lutero, então, é considerado, né, como se ali, então, estivesse realmente, de fato, começando a reforma religiosa do século XVI. O Lutero, então, ele defendia a salvação pela fé. Em 1521, aqui, o Lutero é excomungado, tá, pelo Papa, sobre a acusação de heresia. Então, aí eles expulsam ele da Igreja Católica. Quem mais que combatia essas heresias, gente? Os humanistas, então, eram todos incomodados, né, com essa questão discordavam, né, do pensamento da igreja, e um deles, né, que eu trouxe aqui só para falar, para citar a Inquisição da época, né, o pensador italiano Giordano Bruno, ele foi queimado na época porque ele falou, tá, que o universo era infinito, e a Igreja Católica ela não admitia, né, isso daí. Tá? Era outro pensamento que você pode estar discutindo aí com o seu professor de história, seu professor de ciências, que eles vão estar explicando melhor para vocês. O pensamento de Lutero e Calvino, eu fiz aqui um quadro comparativo, tá? Só para estar deixando para vocês realmente, de fato, ver, né, o que era o pensamento de um e de outro, tá? O Martim Lutero, como eu falei, ele era da Alemanha, o João Calvino da França e Escócia, tá? O pensamento deles aqui, né, todos os dois, na verdade, era muito parecido com a questão das regalias, do conforto lá que o clero tinha. A salvação, né, pelo Lutero só poderia ser obtida pela fé, e aí assim, eu não vou estar lendo tudo, né, porque o tempo da aula, como eu falei, 2 temas, não é fácil de fazer, né, um tema grande desse jeito em pouco tempo. Aí vocês, então, vejam isso, discuta com o seu professor, né, para estar aprofundando mais sobre o tema. A reforma na Inglaterra, ela foi feita aqui pelo rei Henrique VIII, ele rompe, né, em 1534 com a Igreja Católica e funda o anglicanismo, cujo chefe era ele próprio, tá? A doutrina anglicana era muito semelhante à doutrina católica, tá, gente? Que manteve a maioria dos dogmas lá do clero. Só que ela estabelece o culto em língua inglesa, além da tradução da Bíblia, e o sacerdote poderia estar casando, tá? As consequências da reforma religiosa foram inúmeras, tá? Mas, enfraquecimento do poder político da Igreja Católica, aumento do poder dos reis protestantes, fortalecimento dos ideais burgueses, que era o enriquecimento, né, o enriquecer mesmo com o comércio, a difusão da instrução religiosa, né, onde a Bíblia foi traduzida e eles passaram, né, do latim para a língua nativa, aí as pessoas passaram a estudar mais a Bíblia, estímulo a participação dos fiéis nos cultos religiosos, e depois veio a criação do movimento da Contra-Reforma, que foi um movimento onde a Igreja Católica, né, ela tentou reorganizar a Igreja Católica nesse período, tá? Aí eu estou deixando aqui uma atividade para vocês, né, para vocês preencherem o quadro com as diferenças das 4 religiões, né, colocando o que cada uma pensa na salvação, no culto e nas fontes, né, da fé. A nossa aula hoje, então, terminou. Eu sei que foi muito rápido o que eu passei para vocês. Vocês precisam estar junto com os professores estudando mais, aprofundando mais. Mas, enquanto isso, aproveitem que vocês estão em casa, use máscara, né? E aí, fique em casa mesmo. E eu espero, em breve, a gente estar se encontrando novamente. Um abraço.
A seguir, se liga nas Ciências Humanas. Ensino Fundamental 8º ano.